Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o suicídio, né? A depressão que leva as pessoas a tirarem a própria vida, né? Então, para quê? Estou trazendo aqui para vocês poder ajudar as outras pessoas a sair da depressão. Então, muitas vezes olhamos para o outro e achamos que isso é bobagem, que essa pessoa não tem motivos para estar depressiva, que essa pessoa às vezes tem tudo na vida, ela tá reclamando do quê? Olha quantas pessoas não têm o que ela tem, não tem as mesmas possibilidades que ela tem, né? E às vezes a gente acha que a depressão é algo assim, né? Mas a depressão é séria, ela é uma doença séria, ela precisa ser levada a sério. Então eu estou trazendo aqui algumas dicas para que vocês que convivem, poder começar a observar as pessoas ao seu redor e poder ajudar essas pessoas a sair e não cometerem o suicídio, né? Porque o suicídio vamos dizer, ela entra num quadro de depressão tão grande que ela acha que a vida perdeu sentido. Então existe uma alteração entre pensamento e sentimento. Quando existe essa alteração entre pensamento e sentimento, né, tem alguns pilares que dá pra gente analisar e observar, né, que vai levar essa pessoa ao suicídio. Então, quando você vê esse pensamento e esse sentimento, vamos dizer que o sentimento dela, o desespero, né? A pessoa, ela não consegue mais, ela tem aquela urgência, ela não consegue mais viver, ela entra num desespero tão grande e ela perde o sentido de tudo, ela simplesmente não vê sentido mais em nada na vida dela, né? Então, só que ela tem aquela coisa da urgência, eu preciso resolver, e às vezes, como que ela resolve? Através do suicídio, né? Então, ela precisa resolver porque ela não vê mais nada na frente dela, ela não consegue ver um futuro na frente dela. Então ela tem um quadro de urgência aí muito grande de resolver aquele problema dela que para ela não tem mais solução. A desesperança é quando ela não tem, né, mais não vê futuro, vamos dizer assim, que é um pouquinho diferente entre o desespero. O desespero é urgente, ela precisa resolver. A desesperança quando ela entra naquele quadro de que não existe mais futuro para mim, não adianta, né, ela não vê mais graça, não vê mais sentido na vida, ela perde o interesse pelos hobbies, por tudo que ela gostava, ela começa a perder esse interesse por fazer as coisas às vezes básicas, que é organizar a casa, que é tomar um banho, ela começa a perder essas coisas que ela fazia, que era tão básica, era um hábito diário, ela tem um sofrimento para fazer isso. O desamparo, ela se sente sozinha, desamparada, ela simplesmente não consegue ver mais sentido nenhum, ela vê que ninguém está acolhendo ela, é por isso que nesse momento é tão importante a ajuda dos familiares, amigos, né? Então, para que ela saia dali, porque ela se sente totalmente isolada na dor dela, as pessoas não compreendem a dor dela, as pessoas não entendem o que ela está passando, qual o sentimento que ela está tendo dentro dela, e muitas vezes os familiares, que foi no meu caso, acho que aquilo é besteira, que não. Quando eu tive depressão, as pessoas achavam que aquilo era coisa minha, para mim ficar dormindo, para mim, né, não fazer as coisas. Então, me criticavam. Então, exatamente, por quê? Porque as pessoas não conseguem te compreender, elas não entendem que aquela tua dor, aquela tua angústia é tão grande que você perde a vontade de fazer. Que para você fazer qualquer coisa, aquilo dói muito, né? Então, se você está vendo um quadro assim, dê o seu amor, diga estou aqui para o que você precisar, né? Dê um amparo para essa pessoa, faça ela procurar ajuda, leve ela, porque ela procurar ajuda, ela não vai sozinha, leve ela procurar ajuda, né? Para ela sair. Então ela precisa se voltar a receber essa energia vital, ela precisa organizar os seus corpos, ela precisa começar a voltar a organizar os seus chakras, que são os seus vórtices de entrada de energia do corpo, né? Então ela precisa sim procurar ajuda e você pode ajudar essa pessoa. Então, e também os pensamentos, né? Existe a alteração dos seus pensamentos. Ela fica intolerável, né? O sofrimento dela é maior do que tudo, ela não consegue enxergar mais nada na frente dela. Então ela começa a ficar intolerante para as coisas, incapaz, ela se sente que tudo que ela vai tentar, tudo que ela vai tentar, nada tem sentido mais, que não vai adiantar.
né, interminável. Ela acha que aquela dor dela não tem mais fim, então não existe mais cura para aquilo, porque ela, na cabeça dela, aquilo vai ser para o resto da vida. Então ela quer acabar com a vida dela exatamente porque a dor dela tá tão grande que ela acha que aquilo não tem mais fim, que não adianta. Então a mente, ela começa a perder foco, ela começa a perder o sentido, ela não começa mais a achar graça de nada, que foi o que eu expliquei no vídeo passado, né? Então você para de produzir aquele hormônio de bem-estar, de felicidade, que é a serotonina, né? Então dopamina. Então o suicida, ela simplesmente, você tem que pensar, como que eu posso analisar? Ela tem um diagnóstico de transtorno mental, né? Então leva essa pessoa no médico para ela ter um diagnóstico, para você saber o que ela está passando. Então o diagnóstico de transtorno mental é muito importante, então leve a pessoa no médico para ela ter o diagnóstico. Transtorno bipolar, que tu vê que a pessoa tá sempre, né, um pouco ela tá feliz, outro pouco ela tá lá embaixo. Então o transtorno bipolar também leva ao suicídio, então tem que cuidar um pouquinho isso, né? Porque essa pessoa pode entrar num quadro depressivo por transtorno bipolar. Transtorno de dependência química, né? Então a pessoa não consegue mais cuidar das suas próprias vontades, então por bebida, por álcool, por droga, né? Então o transtorno de dependência química, transtorno de personalidade, quando vem, né? Quando a pessoa tem o diagnóstico, tentativa prévia de suicídio, então ela já tentou, né? Então tem que ter um cuidado e um olhar para a pessoa que já tentou, né, se matar. Um histórico familiar, a pessoa que já tem um histórico familiar suicida, então fique de olho no quadro dessa pessoa, né, para ver se ela tem alguma dessas características. Dores crônicas, pessoas que sofrem de dores crônicas, é muito fácil entrar em depressão e cometer um suicídio, né? Perdas, às vezes a perda de um familiar que para ela era um pilar da vida dela, ou perdas às vezes do emprego, né, a perda financeira, então pode levar a pessoa, né, num quadro tão grande de desespero e ela cometeu suicídio. Solidão, ela começa a se isolar, ela não pertence a lugar nenhum, então ela se isola dos amigos, ela se isola de tudo, ela se sente que ela não tem mais pertencimento à família, ao ciclo de amizade, à sociedade. Então, se você convive com uma pessoa que tem algum desses diagnósticos, leve ela a procurar ajuda. Ela está precisando nesse momento do seu amor, do seu carinho, não do seu julgamento, da sua crítica. Então pense bem, se você tem alguma pessoa que sofre disso, procure ajuda, né? Então não deixe essa pessoa sozinha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, me chame Suzy Pacheco, sou terapeuta holística. Então se você precisa de ajuda, estou aqui para ajudar você. Então estou trazendo essa semana, né, alguns casos, né, para você fazer essa análise da depressão, para você poder ajudar a pessoa a sair da depressão, porque muitas vezes a pessoa que está em quadro depressivo, ela não vai se ajudar, ela não vai sair dali, ela não vai procurar ajuda, então ela precisa de alguém para que leve ela a procurar essa ajuda. Então, se você comente aqui embaixo se você está passando por isso, ou se algum familiar seu ou amigo está passando por esse quadro, e o que você vai fazer para ajudar essa pessoa. Um grande beijo, amo vocês.